década de 1920, a sentença da morte da República Velha já havia sido dada, desagradando a Igreja Católica, os movimentos operários, os clubes militares, as classes artísticas e até mesmo os setores da burguesia. A Semana da Arte Moderna já desenhava um Brasil novo em 22. Os tenentistas levaram a guerra a São Paulo em 24. Em 29, a Grande Depressão levava o café à derriba, resultando na ascensão da Aliança Liberal e na Revolução de 1930, depondo o presidente Washington Luiz e elevando seu concorrente, Getúlio Vargas, a compor o governo provisório. A Revolução conglomerou de militares tenentistas ao Partido Democrático Paulista. As expectativas de diversos setores levaram logo a uma desilusão geral sobre os objetivos conquistados pela vitória em 30. Em São Paulo, João Alberto de Barros havia sido nomeado interventor. Era um tenentista da coluna Prestes, integrante do Levante de 1924, e que chamara militares de outros estados para compor o seu governo. Suas medidas de aumento do salário e estipulação de horas de trabalho semanais assustaram a burguesia, que ao permitir um comício do Partido Comunista, deixaram os paulistas convictos de que o interventor planejava uma conspiração marxista, assustando até mesmo as alas paulistas que apoiaram a Revolução. No dia 1º de janeiro de 1931, o jornal O Estado de São Paulo publicou um artigo em destaque, exigindo a conclamação da Assembleia Nacional Constituinte. O artigo inflamou os estudantes de Direito da Faculdade do Largo São Francisco, que passaram a organizar comícios em praça pública, defendendo uma nova Constituição e principalmente narrativas típicas do orgulho paulista, enfatizando a força econômica do Estado, sua superioridade e a condição inaceitável de um governo com nomes de outros estados. O discurso democrático, travestido de superioridade da burguesia paulista, que se via como superior à barbárie ditatorial admitida pelos demais estados. Era a inflamação do orgulho provincial, que ou São Paulo se colocava acima ou se via independente. O interventor João Alberto respondeu os comícios com repressão. Temendo levantes, desarmou os quartéis paulistas e ainda no mês de abril se iniciaram as prisões de manifestantes. E sua desconfiança não era desmedida. Em 28 do mesmo mês, o 6º Batalhão de Infantaria da Força Pública se rebela contra o governo com o apoio de membros do Partido Democrático Paulista, sendo o levante reprimido. Os esforços paulistas levaram o Estado à ingovernabilidade, sendo João Alberto substituído por sucessivos interventores que caem um após o outro. A conclamação à Constituição, para além das fronteiras do Estado, atrai setores civis e militares do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, desde classes intelectualizadas até grupos frustrados ao não alcançarem seus objetivos almejados durante a Revolução de 1930. Sob essa conjuntura, iniciava-se a conspiração. Em 17 de janeiro de 1932, o Partido Democrático Paulista se une à velha oligarquia do Estado, o Partido Republicano Paulista, partido do presidente deposto Washington Luiz, dando início à Frente Única, unindo o interesse de toda a burguesia, fosse na ilusão de reconquistar os postos perdidos na Revolução, fosse pela pretensão romântica da democracia. O PRP, poderoso partido da República Velha, desejava reinstituir a democracia como forma de sustentação da oligarquia paulista para avassalar os demais estados, como era no regime anterior, enquanto o jovem Partido Democrático, composto por estudantes e professores, detinha um programa social,
voltado à importação do regime norte-americano ao Brasil. Se iniciam os grandes comícios paulistas. Chamam os tenentes de eunucos do Getúlio. Utilizavam os bandeirantes como símbolo da força e superioridade paulista, passando a se referir ao governo como ditatorial. Em 22 de maio de 1932, uma grande manifestação foi convocada, conclamando a Constituinte, liderada pelos estudantes do Largo São Francisco, passam a invadir as rádios e discursar de forma estridente, enervando a população paulista, que então partem para a sede dos tenentes, na Praça da República. Na madrugada de 23 de maio, ao tentarem invadir os prédios da praça pela força, foram alvejados das janelas dos edifícios com metralhadoras, causando grande pânico, deixando diversos feridos e a morte de 4 jovens, os mártires: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Com a comoção geral, era fundado o movimento MMDC, conclamando o povo à guerra contra o governo. O bandeirante, símbolo da força e independência, era utilizado como imagem do patriotismo paulista. Generais descontentes com o poder dos tenentes já planejavam um golpe. Entre os conspiradores estavam os generais Bertoldo Klinger, do Mato Grosso, e Isidoro Dias Lopes, de São Paulo, junto do coronel Euclides Figueiredo, tendo costurado acordos com os governadores Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul, e Olegário Maciel, de Minas Gerais, que prometiam tropas. O projeto seria executado no dia 14 de junho, aniversário da Revolução Francesa, e concentrando as tropas em São Paulo, marchariam até a capital, o Rio de Janeiro. A inteligência do governo rondava os conspiradores, sendo o general Klinger posto na reserva por insubordinação, levando o general Isidoro Lopes a adiantar seus passos em São Paulo, temendo a desarticulação da insurreição com o afastamento de outras autoridades. Na noite de 9 de julho de 1932, se iniciaram os preparativos militares, com o coronel Euclides telegrafando aos quartéis paulistas o início da Revolução. No dia 10 de junho, as tropas paulistas partiram para a Serra da Mantiqueira, visando bloquear o túnel que ligava Rio a São Paulo e onde esperavam receber apoio de tropas que foram prometidas pelo governador de Minas. Na capital, o general Góes Monteiro preparava as forças da União para debelar os revolucionários, enquanto o chefe de polícia do Rio, João Alberto, antigo interventor de São Paulo, reprimia com rapidez os partidários cariocas do Levante. O comando revolucionário se dividia, enviando batalhões ao sul, em Itararé, esperando receber tropas gaúchas aliadas, mas também temerosos devido ao adiantamento do Levante. Ao leste, no litoral, chegavam as notícias do deslocamento de navios de guerra saindo de Guanabara, enquanto a oeste, na fronteira com o Mato Grosso, recebia o general Klinger, que prometera 5.000 homens, mas chegara a São Paulo escoltado por poucos oficiais. Em 13 de julho, se iniciam os conflitos. Tropas cariocas contornavam o túnel da Mantiqueira pelo sul, na estrada de rodagem, onde são freados pelas tropas paulistas. Mas no litoral, navios de Getúlio desembarcam tropas em Paraty, que se infiltram até Cunha. Em 15 de julho, os traidores amargam ao gosto da traição. Tropas mineiras tomam a tiros o túnel da Mantiqueira, enquanto ao sul, onde esperavam receber apoio, se defrontam com 6.000 homens da cavalaria mais poderosa do país. Catarinenses, paranaenses e riograndenses tomam com brutalidade Tararé. A degola chacinava as inábeis tropas paulistas, que são reprimidos até Buri. O desastre era completo quando os cruzeiros brasileiros sitiaram Santos, impedindo o abastecimento de suprimentos vindos do porto.
Mesmo abandonados e inviabilizados, a velha elite liberal paulista não media esforços a derramar o sangue brasileiro em nome de uma causa perdida, mobilizando toda a imprensa para noticiar vitórias e louros que nunca existiram, criando uma grande campanha de perseguição contra aqueles que pregavam a verdade. Se apropriando da imagem do bandeirante, replicavam a superioridade paulista, a locomotiva que venceria a guerra, realizando uma grande campanha de alistamento, engajando as mulheres nas fábricas e recolhendo todo o ouro de São Paulo. A contrapropaganda do governo alardeava a pretensão tacanha da velha oligarquia paulista de retomar o poder, apontando o perigo da imigração italiana, que conspiravam contra a pátria que os recebera de bom grado em seus piores dias, mas que agora, mancomunados com as velhas raposas liberais, queriam subjugar o país ou separá-lo para instalar o Estado ateu, perseguidor da fé. O espírito nacionalista e religioso da propaganda teve grande efeito no Nordeste brasileiro, que organizaram verdadeiras legiões para exterminar o germe liberal que dominava São Paulo. A comoção da propaganda paulista recrutou 40 mil voluntários, que se somariam aos 12 mil soldados que compunham as tropas rebeldes. Enquanto o exército brasileiro, mais bem equipado e organizado, contava com mais de 200 mil combatentes. O resultado da tragédia era claro, mas a oligarquia que dominava a Paulistânia manobrava a opinião pública. Em agosto, tropas mineiras avançavam, levando a frente de combate até Campinas, onde se inicia o estrangulamento dos traidores, com a central ferroviária sendo bombardeada. Em 3 de setembro, o Forte Itaipu, a sede do Comando Militar Revolucionário, em Santos, era bombardeada por aeronaves, sendo seguido do bombardeio da Central Elétrica de Cubatão. Em setembro, os rebeldes já haviam perdido seus portos, suas vias férreas, o abastecimento elétrico e seu comando militar estava debilitado. Ao sul, o general Valdomiro Lima derrota as forças paulistas, chegando a Botucatu. As tropas sulistas eram as mais temidas por sua força e experiência, mas era apenas o início do pesadelo paulista. A 12 de setembro, tropas mineiras e nordestinas tomavam o túnel da Mantiqueira, avançando até Cunha, já adentrando o Vale do Paraíba. Os rebeldes eram esmagados pelos braços fortes de brasileiros do norte e do sul. Na madrugada de 29 de setembro, o general Klinger suplica por um cessar-fogo, mas Góes Monteiro exige a rendição. Com as elites oligárquicas, longe dos frontes de batalha, negando-se a se render. A sangria de verdadeiros patriotas que haviam sido engajados pela propaganda ardil da elite seria enfim estancada pelo coronel Herculano de Carvalho, chefe da Força Pública de São Paulo, que em 2 de outubro, mesmo a contragosto do comando revolucionário, ordena que seus homens abaixem as armas. Coronel Herculano negocia a paz, a rendição, se subordina à verdadeira bandeira nacional e emprega a força pública na repressão dos revoltosos. Era o fim do último suspiro da velha oligarquia paulista. O grandioso general Valdomiro Lima, que comandara as tropas sulistas, é nomeado como interventor de São Paulo. E apesar da vitória brasileira contra o germe provinciano, a glória definitiva só viria 5 anos mais tarde.
comparecendo a esta solenidade cívica os senhores Presidente da República, Ministros de Estado, Corpo Diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova Constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional.